Senhores, boa tarde. Meu nome é Moacir Lemos, sou investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, trabalho na Regional de Ouro Preto e venho a falar-lhes hoje a fim de demonstrar, de ensinar a você consumidor, a você cidadão, a identificar uma bebida falsificada, uma bebida com aparente falsificação. Nós, após uma operação que realizamos, em que resultou a apreensão de todas essas bebidas, houve várias indagações por parte da população. Cidadãos, até mesmo no dia da referida operação, vieram os investigadores e viram os investigadores realizando o procedimento de identificação extrínseco, que é esse da garrafa, que é esse externo, das bebidas aparentemente falsificadas. É óbvio que qualquer bebida apreendida, ela depois é destinada à perícia, que realiza uma efetiva verificação se a substância contida no interior de cada garrafa realmente é falsificada, se ela não corresponde ao que o rótulo apresenta, ao que o fabricante original efetivamente produz. Nós falaremos de requisitos bastante pontuais, bastante detalhados, que permitirão verificar com certeza. No entanto, nós teremos alguns mais grosseiros, como essas duas garrafas, que são aparentemente da mesma marca, mas que até um leigo sem esse conhecimento técnico poderia observar que a textura de uma é diferente da outra. Então, algumas falsificações são bastante grosseiras. Existem algumas técnicas que são, inclusive, difundidas na internet, que apesar de ter o seu fundamento, por tratar-se, a exemplo, de uísque, elas podem colocar você consumidor em erro. Temos aquela, por exemplo, de balançar o uísque e esperar que as bolhas sumam rapidamente, como aconteceu aqui. Temos aquela em virar a garrafa e esperar que forme-se uma gota ao fundo da garrafa, demonstrando que ele apresenta a devida densidade. Tem aquela outra, você pode balançar novamente e obter um barulho grave. E depois que o produto decantar, que ele ficar um tempo parado, você vai ter um barulho mais agudo, demonstrando que quando se balançou, realizou a devida mistura do malte. Pode até ter fundamento essas técnicas, no entanto, elas podem te colocar em erro, porque elas vão provar apenas que trata-se de uísque, e não que trata-se efetivamente desse uísque importado. Pode ser um uísque brasileiro que foi introduzido nessa garrafa, que é como se faz, os falsificadores, os principais falsificadores assim fazem, eles colocam uma garrafa original, após o produto consumido, insere aqui dentro um produto falsificado, um produto brasileiro. Vender um produto falsificado, uma bebida falsificada, seria uma conduta equiparada à fabricação de bebida falsificada. Incorreria a pessoa que faz isso ao crime previsto no artigo 272 do Código Penal, a falsificação, ou conduta equiparada, de produtos alimentícios. No entanto, os elementos que nós verificaremos aqui, eles podem demonstrar não apenas uma falsificação, eles podem demonstrar que o produto ingressou, mesmo que ele seja original, mas que ele ingressou no território brasileiro sem o devido pagamento de imposto, que seria a conduta de descaminho e não de contrabando como se conhece, já que o contrabando seria só para produtos proibidos no território brasileiro. Então nós teremos alguns requisitos exigidos pela Receita Federal, pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, que irão demonstrar que um produto passou pelo efetivo crivo dos nossos órgãos fiscalizadores. Que seria este selo constante no gargalo das garrafas. Este selo é obrigatório para as chamadas bebidas quentes. Ele consta nessa listagem, uma listagem da Receita Federal, e ele é exigido para todas as bebidas quentes comercializadas no Brasil, seja ela importada, seja ela nacional. Temos um outro também, que seria, para as bebidas importadas, é obrigatório que tenha-se um rótulo em português. O vendedor ele pode até manter esse rótulo em língua estrangeira, mas ele tem que apresentar pelo menos um outro rótulo em língua vernácula. Um terceiro elemento que você, consumidor, poderia verificar seria um rótulo ou um selo que informasse quem seria o importador. Essa bebida, no caso, não tem.
Essa daqui, por exemplo, ela tem um selo que demonstra qual foi o importador. No caso aqui, a Diageo, a importadora dessa vodka, e seria também do whisky Black Label. Então nós temos aí essa gama de elementos exigidos pela fiscalização brasileira, pela legislação brasileira, e estes elementos, eles não vêm apenas a garantir que o produto não trata-se de um produto de descaminho, ou seja, que ele não realizou o devido pagamento de imposto. Então ele não serve somente à administração pública, ele serve também ao consumidor, para que o consumidor possa verificar que esse produto passou realmente pela devida fiscalização dos órgãos competentes e trata-se então de um produto de qualidade, de um produto original. Pois, como se já apurou-se no passado, já foi objeto da mídia, inclusive no passado, algumas dessas substâncias podem conter em seu interior, inclusive metanol. E como sabe-se, metanol a longo prazo pode causar inclusive a cegueira. Então, esses elementos vêm a garantir isso, que trata-se de um produto de qualidade. Nós temos que o fabricante, ele insere alguns elementos nas suas garrafas justamente para dificultar a adulteração, a falsificação. Um desses elementos seria esse lacre em liga metálica constante no gargalo, que ele é unido por vários pontos quando a garrafa está fechada e é necessário o emprego de força para rompê-lo. Tal como uma garrafa de água que tem aqueles lacres plásticos, aqui vai ter um metal que é necessário fazer força para abrir a garrafa, inclusive. Então, essa garrafa, por exemplo, ela já está aberta, vocês observam que ela já apresenta esse espaço, você não consegue suprimir essa parte que destoa do metal, que é geralmente plástica, ela fica como um empecilho para você fechar a garrafa novamente, ela fica protuberante. Nessa garrafa você observa que ela não existe. Por quê? Aqui o indivíduo o falsificador forçou a tampa e conseguiu suprimir essa garrafa. Na hora de abrir a garrafa, você vai poder ver, se os lacres, você não conseguir romper esses pontos do lacre metálico, então provavelmente trata-se de um produto adulterado. No entanto, mesmo sem abrir, a gente pode verificar isso no caso dessa garrafa. Ela está com selo de PI, que é de papel, e eu consigo mexer essa parte superior dela sem mexer a inferior, ou seja, ela não está vinculada à superior nessa parte inferior, nem as letras estão alinhadas como deveriam estar. Provavelmente trata-se de um produto falsificado. Vou poder exemplificar com essa vodka o que eu disse a respeito dos lacres. Você pega aqui, abre ela. Nesse daqui, assim que eu abri, eu já percebi que ela não tinha um lacre. O lacre que foi forçado. Como que eu vou mostrar isso para vocês? Vamos pegar uma que realmente ainda não foi aberta. Observa que as duas apresentam a mesma quantidade de produto. Essa daqui, o lacre ainda não foi violado. Essa foi violado e forçado para que ele conseguisse fechar aqui no seu gargalo, colocar a tampa ao máximo. Essa daqui ainda não foi, vamos ver. Ó, observam que ela dá um clique e ele fica protuberante, essa parte branca do lacre. E você não consegue fechar ela de volta. A menos que você bata, a menos que você force com o maquinário, ela sempre vai ficar com esse lacre branco, demonstrando esse lacre branco. Por que essa não ocorre isso? Porque ela provavelmente foi adulterada, foi inserida algum outro tipo de vodka, um outro produto aqui dentro, e ela foi forçada ao máximo para que pudesse parecer lacrada novamente. Temos ainda, nesse whisky, por exemplo, que é o whisky mais caro dentre os apreendidos que temos aqui, nós temos um rótulo plástico. Vocês podem ver que está inclusive por cima do selo de IPI. Esse rótulo plástico não é colocado pelo fabricante. Esse rótulo plástico geralmente é colocado pelo falsificador para macular o rompimento do lacre que já foi realizado por ele quando da inserção de um produto falso aqui dentro. Como se tudo isso já não bastasse, nós temos ainda, por um whisky caro, como eu disse, alguns elementos grosseiros que, como prometido, eu vou mostrar para vocês agora. Nesse whisky lacrado, como vocês veem, ele apresenta elementos sólidos no seu interior. Se a gente mexer, pode ser visto claramente que tem que no meio líquido há elementos sólidos ali, que com certeza não trata-se de uísque. É isso, gente. Muito obrigado.